Olá, boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um programa Conecta Mais com Simone Santos. E a gente já chega chegando, como dizem por aí, com a participação do professor e terapeuta familiar Sérgio Silveira para falar sobre desenvolvimento humano e outras cositas mais, né, Sérgio? E o que for necessário, O que vem a gente. o que vem pela frente. Sérgio, no programa anterior, na semana passada, tu sempre fala coisas que me deixam com a pulga atrás da orelha, né? E não foi diferente. Falou sobre emoções e disse que elas são mensageiras. Uhum, Bem, mas eu quero dar um passo além hoje, um passo uhum. adiante. E aí eu quero falar sobre algo que tem tudo, absolutamente tudo a ver comigo, que é comunicação. O corpo, o nosso corpo também fala, também comunica, Sérgio. Totalmente, né? Então, olha que fantástico O isso. meu tá comunicando que eu tô feliz em estar aqui Tá, contigo? total, Tá, então tá bom. total, né? Total. E eu acho que agora a gente costurou algo fantástico, porque um comunicador, né? Um apresentador, imagina, o apresentador não pode chegar na tela e dizer bom dia, estamos muito felizes por estar aqui. Não, né? Ele precisa comunicar isso, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com ímpeto, né? Com energia também, para que as outras pessoas absorvam isso e percebam. Só que essa comunicação corporal, ou, né, mais correto seria a comunicação não verbal, ela também tem um custo. E aí é que entra a minha parte, né? Comunicação verbal é contigo, Comigo. mas a comunicação emocional fica um pouquinho mais comigo. Por quê? Um profissional que precisa comunicar algo durante um longo período, ele muitas vezes está comunicando uma necessidade que aquele momento pede. Mas e como está dentro dele? Como essas sensações estão dentro dele? Então, se nós seguíssemos algo bem mais natural, por exemplo, né? Então, quando um medo surge, a gente ia comunicar esse medo a partir do nosso corpo. E o corpo comunica isso, né? Mesmo que a gente não expresse para as outras pessoas, mas a gente sente, né? Ele está comunicando com a gente, né? A nossa respiração muda, algumas pessoas têm muita sudorese nas mãos, às vezes têm vontade de sair daquele ambiente que está, né? Uma comunicação que é praticamente impossível da gente não representar é quando sentimos vergonha. Uhum, A vergonha, o corpo comunica de uma maneira muito expressiva, a gente fica corado. uhum. Né? Para quem tem a pele um pouco mais morena, às vezes não aparece tanto, mas o calorão no rosto, isso aí eu acho que é universal para qualquer um quando sente vergonha. Então, essa expressão o corpo fala, ela não é só uma figura de linguagem. E ela é Não, muito mais profunda do que a gente pode imaginar. ela é muito mais profunda e muito além da técnica. Sim. Então a gente precisa da técnica também para algumas profissões, mas a gente precisa dar um pouco de vazão a essa comunicação que o corpo nos traz. Em determinados momentos do dia, silenciar um pouquinho, sentar um pouquinho e conversar com o corpo, né? O que aquela respiração está me falando, o que aquela agitação do meu coração está me falando, o que o suor está me falando naquele determinado momento, né? Isso é muito importante para a gente construir um passo a passo, nem é um passo a passo, mas a gente construir uma caminhada saudável com as nossas emoções, porque o corpo está comunicando as emoções. E a gente percebe, se tu tem um mínimo de olhar atencioso, quando tu tá se comunicando, tu consegue ler algumas coisas dessa pessoa. E aí eu queria te perguntar, por exemplo, por que que algumas pessoas parece que têm tanta tensão no corpo? Elas estão sempre armadas, né? Como se estivessem prontas para se defender ou para atacar, enfim. Por que isso? Bom, aí tem algo que é emocional e biológico, as Uhum. duas coisas ao mesmo tempo. Então, as nossas histórias do que ocorreu, principalmente na nossa infância, elas ficam depositadas dentro do nosso cérebro, uma área chamada poxa, esqueci, fugiu aqui de mim. Tem uma área dentro do cérebro que contém essas informações traumáticas da nossa infância.
Muitas vezes a gente não lembra. E não é o fato de nós não lembrarmos, isso não significa que ela não continua atuando. Então, em determinadas circunstâncias da nossa vida atual, da nossa vida adulta, essas informações que estão lá no nosso cérebro, elas se assemelham com o presente, se assemelham com aquilo que está acontecendo. Então, a gente não vive o que está acontecendo realmente no presente. A gente acaba vivendo aquilo que já aconteceu lá na infância, quando não podíamos nos defender. Então, o cérebro comunica isso para o corpo como um risco, um perigo muito grande. E aí, quando isso acontece, o nosso corpo entra em alerta. O sangue vem mais para as extremidades, das mãos e dos pés. Para quê? Para que a gente ou tenha que lutar contra isso, ou tenha que fugir disso. Então, a postura corporal, ela muda, né? Então, a postura corporal de uma pessoa que está tranquila, está em paz com uma situação, ela é de confiança, de cordialidade, o corpo está demonstrando isso. Mas quando ela sente que isso pode ser um risco contra a sua própria integridade física, psicológica, emocional, mental, de vida, o corpo vai responder a isso de diferente. Vai colocando essa pessoa nesse estado de luta ou fuga. Tá? Quando isso pode ser... Quando o indivíduo reconhece e percebe, não tem essa necessidade porque eu não estou em risco, todo esse sistema começa a diminuir. Quando ele não percebe isso e apenas tenta reprimir, ele tende a voltar de novo e às vezes com mais força, inclusive. Muitas vezes se diz que o corpo dá sinais, né? E ele dá sinais mesmo, né? Tu Todo acabou momento. de dizer, Todo se a momento. gente se observa, autoconhecimento, a gente tem uma percepção melhor, uma consciência melhor do próprio corpo, das próprias emoções. Caso contrário, isso fica mais comprometido. Mas onde eu quero chegar? Toda dor no corpo, ou avançando um pouco mais, algumas doenças, mas toda dor no corpo, ela é emocional? Ah, não. Não. Não, ela tem um fundo emocional, mas não, eu não posso afirmar isso, não. Não posso, e nem eu, e acho que ninguém deveria afirmar isso, não, tá? Existem muitos fatores que são externos, né? Como, por exemplo, uma pessoa sofre um trauma, não um trauma emocional, mas um trauma Físico. físico, né? Ela bateu com o pé, um trauma que dói muito, né? Principalmente agora no Bateu com o frio. pé e quebrou a unha. Ah, no inverno frio que tá, os pés gelados, tu bate o teu dedo mingo no pé da cama. E dói. Poxa vida! A Gente, gente só não chama de santo. todos os fatores emocionais vão estar junto naquele momento, né? E que dor é essa? É uma dor traumática externa, né? Uma dor machucou, ele tem um machucado e tal. Então, essa dor, ela vem de um fator externo. Tá? Algumas dores corporais, um dia extensivo de trabalho, né? A pessoa pode ter dor nas pernas, dor nos pés. Isso tem a ver com esgotamento muscular, esgotamento físico, esgotamento energético também, né? Mas não totalmente emocional aí, nesse sentido, né? E outras questões também, como a própria parte biológica do corpo, infecções, situações externas. Em geral, situações externas são situações externas, né? Sérgio, como é que nós podemos observar melhor o nosso corpo? O que ele está querendo nos dizer? Eu diria, Simone, que é a gente ser amigo do nosso corpo. Tá? Agora eu vou usar um termo um pouquinho mais técnico, dentro da saúde sistêmica ou de formas de ver a saúde integral, nós temos uma frase para a saúde sistêmica que é o seguinte: a doença é sua amiga. E aqui eu não quero usar como doença, né? Eu quero usar o corpo é nosso amigo. O corpo revela o inconsciente. Né? Então, abordagens dentro da psicanálise, dentro da análise, principalmente a linha mais reichiana, vai falar sobre isso, né? O corpo expressa o nosso inconsciente. Então, ele é nosso amigo, totalmente nosso amigo. No momento que a gente tem tempo para ouvir esse corpo, conversar com esse corpo, ouvir o que ele está trazendo, não significa que a gente vai identificar completamente a situação a partir desse tempo.
que a gente dá para nos ouvir. Mas é o início, né? Então, o início de um bom autoconhecimento é a gente ouvir o corpo. Ele fala mais do que essa partezinha aqui da frente, tá? Essa partezinha aqui da frente é só 5%. O restante do nosso grande inconsciente está no oculto. E o corpo representa esse oculto. Por isso que eu digo que autoconhecimento é a chave para uma vida melhor. Sérgio, próximo programa, próximo passo dessa nossa jornada. Que eu já estou curiosa, já estou querendo saber. Então, a gente vem construindo, né? O autoconhecimento, emoções, agora falou do corpo. E esse corpo vem da onde, né? Essas emoções, elas são desenvolvidas também de que forma? As reações às emoções, né? Emoções são iguais, mas a reação a ela não é. E aonde a gente constrói isso? Onde você acha que a gente constrói todas as nossa parte de reação da nossa vida? Eu acho que o começo de tudo é lá no começo mesmo, lá quando no- a gente é criança. É isso aí. Então vamos para essa parte no próximo encontro. Vamos falar um pouco sobre o nosso desenvolvimento infantil e da criança que não ficou lá no passado, a criança que ainda está conosco hoje, depois de adultos. Guardada aqui dentro. É isso aí. Sérgio, professor e terapeuta familiar, obrigada por hoje. E eu já estou curiosa e eu sei que você está também pelo nosso próximo encontro. Então, até semana que vem. A erva mate Biochimas foi desenvolvida por uma nutricionista e nasceu com esse olhar voltado para saúde e bem-estar, com a proposta de aliar tradição e conhecimento para entregar um produto diferenciado. A Biochimas é para quem busca hábitos saudáveis, sem abrir mão do prazer de tomar um bom chimarrão. Biochimas, muito mais que uma erva mate, uma escolha para quem valoriza saúde, transparência e qualidade. Agora nós vamos falar de um assunto que praticamente todo mundo faz, mas nem sempre a gente se dá conta. Já aconteceu de você entrar numa sala, num consultório, enfim, num espaço que você não conhece e se dar de conta com alguém e parar e perceber: essa pessoa tem um aspecto de braba, parece feliz, é sorridente, é simpática. O assunto é interessante e para trazer mais conhecimento sobre isso, sobre essa impressão invisível do rosto nesse primeiro contato, eu estou recebendo aqui a Andressa Antunes, que é biomédica. Bem-vinda novamente ao Conecta Mais, obrigada, Andressa. Simone. É real isso, essa impressão que a gente tem? Eu olho para ti, eu já faço uma leitura, já sei se eu gosto, se eu não gosto, se eu acho bonito ou não. É real isso? É real e não é só uma sensação nossa, é uma ciência. Já tem estudos que comprovam isso e isso vem como uma ferramenta nossa evolutiva, né? Que a gente utilizava isso, nossos ancestrais, como um modo de segurança para conseguir identificar as pessoas se eram amigáveis ou não. Então é uma ferramenta mesmo, muitas vezes, na maioria das vezes, inconsciente nossa, que a gente olha e já cria um pré-julgamento facial. A gente já, ao partir do momento que olhou, já está identificando, já está julgando antes mesmo de conhecê-la. Exatamente. É uma ferramenta do nosso cérebro mesmo. Isso interfere na nossa vida, no nosso dia a dia, porque é uma ciência e é inerente ao ser humano, né? Sim. E como você traz aí desde os primórdios, também Sim. como uma forma de proteção, né? Para Sim, identificar e cultural, se eu posso né? confiar em ti ou não, é mais ou menos isso. Sim, exatamente. E inclusive é algo cultural também, de diversas culturas, não é só nossa. E existe sim. Embora tenha esse pré-julgamento, que a gente já cria esse julgamento da face da pessoa, isso não quer dizer que a pessoa seja o que estamos julgando, né? Mas são características que fazem com que a gente inconscientemente tenha esse julgamento. Depois do primeiro encontro, eu posso mudar isso a partir do momento que eu conheço ou não a pessoa, né? Sim, e é por isso que entra a estética e a harmonização facial. Para a gente conseguir fazer com que a nossa face consiga entregar a mensagem do que a gente realmente é e do que a gente quer representar. É o que eu falo que é a nossa percepção interna e a nossa percepção externa. É como a gente se vê no espelho, essa mensagem que a gente se identifica com nós mesmos, e externa do que a gente quer que os outros vejam na gente. Agora, isso é complexo, né, Andressa? No bloco anterior,
eu conversava com o professor e terapeuta familiar Sérgio, e eu Uhum. dizia o quanto era complexo o que ele trazia. E ele também trazia essa questão da ancestralidade, porque, claro, isso nos acompanha, né? Temos a Sim, nossa ancestralidade. Mas o quanto essa questão da estética e o quanto a forma como eu me vejo e como a parte externa me enxerga pode uhum. influenciar de maneira positiva ou não no meu dia a dia, nos meus hábitos e nas impressões que eu tenho de mim mesma. Exatamente. A partir desse momento, quando a gente vê a estética dessa forma, a gente consegue compreender ela como uma ferramenta de comunicação e não só uma vaidade. Porque a gente consegue entender que o nosso rosto vai comunicar e não é apenas só uma questão da nossa vaidade. Agora, Andressa, eu fico aqui imaginando, eu sei que você tem um trabalho muito consciente e muito voltado para o paciente, a paciente que chega ali no teu consultório, muito humanizado, né? De Sim, enxergar o todo, de sim, perceber qual é a dor por trás daquela questão simplesmente estética. sim. E como é que tu identifica quando a pessoa chega para ti com essa dor, né? De, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho nariz torto, eu tenho nariz grande, eu tenho o lábio caído, eu tenho. É muito mais profundo isso, né? Sim, a primeira coisa que é primordial é ouvir teu paciente. Tu ouvir ele, as queixas dele e a história dele. Porque muitas vezes as queixas dele estão muito mais relacionadas à história, às vivências dele, do que a alguma queixa específica. Porque muitas vezes o que ele está se queixando não é exatamente o que a gente precisa tratar no momento. E pode acontecer isso do paciente chegar lá com essa queixa, ai, doutora Andressa, eu quero mexer com meu nariz. E tu Sim. nessa conversa, nesse entendimento, cria esse elo suficiente para que essa pessoa perceba que realmente não é aquilo que ela quer, mas o que é melhor para ela. Sim, por isso que quando eu falo em questão do primeiro passo na harmonização facial, quando a gente pensa em fazer um procedimento, a primeira coisa que a gente deve pensar e escolher muito bem é o profissional. Porque a partir do momento que o paciente me escolhe, eu vou entender ele, eu vou entender a dor dele, mas a partir do momento que eu consigo entregar para ele justificativas plausíveis e ele consegue confiar em mim, ele consegue entender o que, que ele realmente precisa naquele momento. Já chegou paciente pensando que precisava fazer uma perfiloplastia, que é o desenho de todos os ângulos, nariz, lábio e mento. E, na verdade, ela precisava de uma estruturação global, ela precisava de estruturação de maxila, de estruturação principalmente de mandíbula. Então, a partir desse momento, eu consegui entender ela e consegui explicar para ela o que, que ela realmente precisaria. Agora, a Andressa, com esse olhar humano, o que que tu diria para quem está em casa nos acompanhando hoje, que ouviu essa reflexão, porque não deixa de ser, né? É uma Sim, entrega de conhecimento, de conteúdo relevante, mas sim. também ajuda a gente a expandir a consciência e ter essa reflexão. O que Uhum. que tu diria para essa pessoa que está lá em casa agora nos acompanhando e que está pensando em buscar um atendimento com uma biomédica Uhum. para harmonizar algo que ela acha que precisa harmonizar, mas ela está em dúvida: que profissional eu busco, como eu escolho, de que forma eu olho para esse profissional, o que que ela deve buscar nesse profissional? A primeira coisa é buscar um profissional que tu consiga sentir que seja humano, que esse profissional consiga compreender a tua dor e fazer uma boa leitura do teu sentimento, da tua história e do que o que essa dor te causa, né? A partir daí, acredito que consigam alinhar os pensamentos e fazer um bom planejamento. Até para alinhar as expectativas também, né? Com E não gerar certeza, com frustração. certeza. Frustrado não fica quem está aqui acompanhando a Andressa com essa Sim. entrega de E conteúdo. como eu digo, né, o nosso rosto é um capítulo da nossa história, né, mas ele não diz a nossa história inteira. Então é o primeiro passinho ali, o primeiro capítulo, mas a nossa história é muito maior do que isso. Que lindo isso, hein? E com essa reflexão eu me despeço por hoje. Andressa Antunes, biomédica, obrigada pela participação Obrigada, e até semana Simone. que vem, porque a Andressa vai estar aqui com a gente agora, Até semana que vem. trazendo todo esse conteúdo. Então, a gente se encontra semana que vem. Prazer, até semana que vem.
Você sabia que a rede de hotéis Fiorese, que fica em Gramado, na Serra Gaúcha, é considerada uma das melhores redes de hospedagem pelos visitantes através de uma pesquisa que foi feita pelo TripAdvisor? Pois é, a gente está conhecendo aqui cada capítulo dessa história de empreendedorismo que deu certo, com muito acolhimento, com muito carinho, muito afeto e com uma entrega muito especial para quem passa pelas unidades. Então, hoje, eu te convido a conhecer os charmosos e encantadores chalés Fiorese. Os chalés Família Fiorese nasceram em 2005 em um lugar que carrega parte da história da própria família. Construídos no antigo sítio do avô da família Fiorese, em meio a uma área preservada de mata de araucárias, os chalés representam a essência do acolhimento, da natureza e das memórias afetivas que inspiram a hospitalidade da família Fiorese. Localizados a apenas 3,5 km do centro de Gramado, os chalés Família Fiorese oferecem uma experiência única para quem deseja desacelerar. Os chalés proporcionam privacidade, tranquilidade e o ambiente perfeito para casais, famílias e todos aqueles que buscam dias de descanso cercados pelo verde da Serra Gaúcha. Reconhecidos entre os melhores meios de hospedagem de Gramado pelos viajantes do TripAdvisor, os chalés Família Fiorese reafirmam o propósito da família de proporcionar muito mais do que hospedagem. Os chalés Família Fiorese convidam seus hóspedes a viver em Gramado de uma forma mais leve, cercados pelo verde, pelo silêncio e pelo carinho que transformam cada momento. Turismo e culinária estão intimamente conectados. Pensando nisso, o Hotel De Ville Prime, que fica na zona norte de Porto Alegre, tem a temporada da feijoada. E é isso que a gente vai conferir agora. A tradicional feijoada do Hotel De Ville Prime aqui de Porto Alegre já acontece há anos. Já na entrada, somos recepcionados com drinks e um caldinho de feijão delicioso. Sabores e bom atendimento marcam a temporada de inverno. Você também pode aproveitar esse cardápio, que além da feijoada tradicional, conta com pratos quentes e a ilha de doces. E feijoada combina com samba. Tá esperando o quê? Não vai deixar para o ano que vem, né? Agora, aqui no Conecta Mais com Simone Santos, o nosso assunto é saúde e qualidade de vida. Nós vamos falar sobre os benefícios da laser terapia. Mas não sou eu que vou falar sobre isso, é uma especialista no assunto. Quem está com a gente hoje aqui no Conecta Mais com Simone Santos é a Alexandra Otelo. Ela é enfermeira laser terapeuta. E eu conheci o trabalho da Ali. Posso te chamar de Ali, né, Ale? Pode, fica à Eu vontade. conheci o trabalho da Ali e eu fiquei seduzida. E eu disse, a gente precisa contar isso para que as pessoas também conheçam. Sim. Então, boa noite, seja bem-vinda, Ali. Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui contigo, né? Para contar como é que funciona a laser terapia, como é que isso entra na tua vida, porque tu é enfermeira, né, Ale? Sim, eu sou enfermeira há 31 anos, né? Tenho experiência hospitalar, sempre trabalhei em terapia intensiva, que é a UTI, né? E trabalhando no Hospital Cristo Redentor, eu conheci a laser terapia através de uma colega, que é dentista, e estava atuando com laser na cavidade oral, na boca do paciente, e a cicatrização foi instantânea, e eu me encantei. Aí comecei a estudar sobre isso, me habilitei, fiz curso de especialização, né, extensão universitária, né, e continuo estudando até hoje. E vi que o laser vai muito além do que cicatrizar. Ele estimula a regeneração dos tecidos, ele desinflama, acelera o metabolismo e melhora a nossa imunidade. Meu Deus, eu ia te perguntar, tu já se antecipou, né? Já Eu ia falei. perguntar sobre os benefícios da laser terapia e é muito impressionante porque
não há o que ele não faça, digamos assim, né? Claro, guardando aí as devidas proporções, porque desde saúde mental, Assim como ele faz uma cicatrização na pele, ele modula um processo inflamatório, reduz a inflamação, desincha, reduz o edema, né? Melhora a circulação sanguínea e ele atua assim em toda a parte do nosso corpo, não só numa lesão de pele, como numa inflamação, num pós-operatório, numa fratura. Ele acelera a regeneração dos tecidos. É maravilhoso. tem alguma contraindicação? Contraindicação seriam pacientes com histórico de epilepsia, que é crise convulsiva, porque a luz pode desencadear uma crise convulsiva, né? Pacientes que têm glaucoma que não esteja controlado, que é uma pressão alta no olho, né? Quem tem sabe, isso é contraindicado. Por quê? Porque o laser faz uma vasodilatação e pode complicar pacientes que têm um glaucoma não controlado. E gestante, porque não tem ainda nenhum estudo científico que comprove que gestante não possa fazer e que não tenha risco para o feto. Demais, nada. Todo mundo. Tem idade mínima, idade máxima? Desde bebê recém-nascido até idoso. Não tem limite de idade. É indicado para praticamente tudo. Muitas coisas. Crescimento de cabelo, né? Eu lembro que tu comentou. Crescimento de cabelo, queda de cabelo. As fases que a mulher passa na menopausa, né? De irritação, insônia, tudo isso ele ajuda, né? E o resultado, ele já aparece na primeira sessão? Já. Na primeira sessão, o paciente já observa a melhora. Se ele chega lá, por exemplo, uma dor no joelho, uma artrose, um desgaste, na primeira sessão ele chega com uma dor de 0 a 10, ele chega com 10. Eu termino a sessão, essa dor já reduziu para um 6, 7 e assim sucessivamente, né? São feitas várias sessões até melhorar. E a quantidade, o número de sessões depende muito da evolução desse, digamos, problema que a pessoa te traz, que o paciente te traz. Sim, depende muito de cada paciente. Sim. Todos respondem muito bem ao tratamento e são poucas sessões comparadas a muitos tratamentos que tem, né? Não uso nenhuma medicação, não tem efeito colateral, tratamento é indolor. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque às vezes fala em maravilhoso. laser terapia, a pessoa pode pensar, ai, mas será que dói? Quanto tempo tem a duração? Quanto tempo de duração tem a sessão? O meu atendimento, a primeira consulta é 1h30, porque eu tenho que conhecer o paciente, ver todos os exames, examinar. E a sessão em si é 1 hora, no mínimo. Tem algumas patologias que passam um pouco desse período, mas a média de atendimento é 1 hora. E também dá uma relaxada na sessão, né? Muito, muito. Já ajuda e já une o útil ao agradável. Sim, é maravilhoso. Quem faz, adora e não deixa de fazer, que é um tratamento maravilhoso. Bom, a gente viu aí, e isso que a Ali trouxe é apenas uma parte desses benefícios todos, desse tratamento que ele oferece, né? E a Ali tem muitas histórias de pacientes que chegaram lá de uma forma, né? E saíram completamente diferentes. E é sobre isso que a gente vai conversar na semana que vem, porque esse assunto é tão amplo e tão vasto que eu vou convidar a Ali a voltar num outro momento para falar um pouquinho mais sobre esse tratamento. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, está como, Ali? Tá, Ale_laser terapia. Ale_laser terapia. Então, até semana que vem, aproveita, vai lá, dá uma olhada no trabalho e a semana que vem a gente se encontra para falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bem? Tá bem. Alexandra Otello, que é enfermeira, laser terapeuta. Obrigada pela participação conosco aqui. Eu que agradeço. Obrigada. E o Conecta Mais com Simone Santos vai ficando por aqui, agradecendo demais a tua participação conosco, essa energia boa, a gente partilhando conhecimento, partilhando histórias, desenvolvimento humano, autoconhecimento. E o Conecta Mais com Simone Santos tem o oferecimento de Si Freitas, ela que é especialista em gestão financeira e microcrédito, e ajuda microempreendedores do Rio Grande do Sul a realizar os seus sonhos. Clean Higienização, Florier Floricultura, Elegância e Colchões. E a Biochimas,
que está disponível em todas as redes de farmácia São João do nosso Rio Grande do Sul. Eu não posso deixar de agradecer as minhas parceiras, Monarquia, que fica no coração da nossa Serra Gaúcha, em Farroupilha. Center Ótica, que está sempre com os seus óculos aí, com acessórios compondo o look, e Trend Hair, em 2 lugares, no coração do bairro Menino Deus e também dentro do Hospital Ernesto Dornelles. Dessa forma eu me despeço, agradecendo pela tua companhia e já te esperando na próxima semana.